Eu quero ler também, ainda falando sobre esse mesmo assunto, Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Mateus 21, 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Bom, por 3 vezes, quando você examina os evangelhos, você percebe que os evangelistas, João, Mateus e Marcos, falam sobre Jesus expulsando os vendedores e os cambistas do templo. A maioria dos estudiosos, dos especialistas em Novo Testamento, acredita que Jesus purificou o templo 2 vezes. E isso aconteceu num intervalo de 3 anos, aproximadamente. Então não se trata da mesma passagem. Por mais de uma vez, acredita-se que Jesus entrou no templo e expulsou ali os vendedores e os cambistas. Então hoje eu quero falar sobre essa passagem e o que ela representa para nós. Primeiro eu quero mencionar aqui para você, para efeito de conhecimento, que esse templo em Jerusalém, ele foi destruído realmente. 40 anos depois que aconteceu esse episódio, o templo foi destruído. Aquele edifício físico que representava a presença de Deus para o povo judeu na terra, ele nunca mais foi reconstruído. E aquela construção não teria mais valor espiritual para as gerações futuras. O próprio Jesus, quando conversou com a mulher samaritana em João capítulo 4, ele havia falado de uma mudança do lugar de adoração para quem é verdadeiramente um servo de Deus. Jesus fala para a mulher samaritana em João capítulo 4, a partir do verso 21, ele diz assim: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o lugar para Deus não importa, importa a atitude do coração. É isso que Jesus estava dizendo. A mulher samaritana disse assim: eu aprendi com os meus pais que nós devemos adorar lá no Monte Gerizim. Vocês, judeus, acreditam que é em Jerusalém. Qual é o verdadeiro lugar? Jesus está dizendo: olha, o que importa não é a igreja que você está, não. O que importa é como está o seu coração diante das coisas de Deus, diante das coisas sagradas. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Às vezes nós ficamos procurando pela igreja certa. Qual é a igreja correta? Onde eu devo adorar a Deus? Onde eu devo louvar a Deus? O lugar é o que menos importa, irmão. O lugar é o que menos importa para Deus. O que importa é a atitude, a reverência do seu coração. Às vezes as pessoas, eu fico vendo algumas igrejas, né, que tem esse costume, e eu não estou aqui julgando ou condenando isso. Quando você vai ler a Bíblia, quando você vai ler a palavra, todo mundo tem que ficar de pé. Amém. É um sinal de reverência. Mas para Deus, os sinais externos que nós damos a Ele não significam nada. Às vezes a pessoa está de pé, está de cabeça baixa, mas a sua mente está
carregada pela inveja, pelo ódio, pela vingança, pelos desejos impuros. Então, o fulano está de olho aberto, ó, ele não está sendo reverente a Deus. Não, às vezes ele está melhor do que você e eu. Porque não é a expressão da minha face que vai comover Deus, não. Não tem nada disso. Quem se comove com essas coisas somos nós. Quem olha para alguém e fala assim, nossa, o fulano é tão espiritual, não é? Olha ali, ele está de olhinho fechado, está com a mão levantada. Pois é, mas às vezes o coração não está inclinado. Então, Jesus, ele chegou no templo e ficou indignado com aquela cena que ele viu. Das pessoas usando a casa de Deus, né, e a casa de Deus no Antigo Testamento, essa expressão casa de Deus, referia-se ao templo, simbolizava um marco da presença de Deus entre o seu povo, assim como o tabernáculo representou isso durante a trajetória no deserto, e era um lugar de adoração, um lugar onde o povo de Deus podia entrar, respeitando os seus limites, para adorar a Deus. Por isso que o salmista, em Salmos 122, no versículo 1 e 2, diz assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Estava falando do templo. Quando o judeu dizia, vamos à casa do Senhor, era o templo. Só que esse local físico perdeu seu sentido. Quando Jesus veio e andou entre nós, já não havia mais sentido você ir para um lugar teoricamente sagrado para adorar a Deus. Porque Deus não habitava mais, e ele diz isso, eu vou ler daqui a pouquinho, Deus passou a habitar dentro de nós. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Hoje, a gente fica mistificando a igreja, o lugar, né? Não, quando eu vou à igreja, eu tenho que ficar em reverência, eu tenho que me prostrar, eu tenho que adorar, eu tenho que ter uma atitude mais compassiva. Parece que as pessoas entram para dentro da igreja, aparece até uma auréola assim, ó, na cabecinha dela, e duas asinhas. Não, virou um anjo, porque está dentro da igreja. O lugar não significa nada. Essa santidade, essa reverência, esse amor, essa atitude compassiva, ela tem que ser vista por Deus em nós o tempo todo. Os dias mais difíceis de cultuarmos a Deus é de segunda a sábado, não é no domingo. No domingo parece que todo mundo vira um anjo de candura. Mas Deus quer ver essa atitude contrita em nosso coração durante a semana. Hoje você está aí, né, louvando a Deus, você vai na igreja, você vai na escola bíblica dominical, você coloca a sua Bíblia debaixo do braço. Mas e amanhã? Amanhã é segunda-feira. Amanhã você vai para o seu trabalho. O culto a Deus, ele não termina quando as portas da igreja ou do templo se fecham, porque a igreja somos eu e você. Amém? Entenda isso em nome de Jesus. Naquela época, os judeus se deslocavam para adorar a Deus num lugar específico. Só que aquele lugar que deveria ser chamado casa de oração, aos olhos de Jesus, e os olhos de Jesus são os olhos de Deus, aos olhos dele havia sido transformado em um covil de ladrões, em um lugar destinado somente ao comércio. Então, no Novo Testamento, o templo ou o tabernáculo representa duas coisas: o nosso próprio corpo, o corpo de cada um de nós. E eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 6,
versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, onde o apóstolo Paulo diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O meu corpo e o seu corpo não nos pertencem. Se nós consagramos a nossa vida a Deus, se nós entregamos a nossa vida a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. No dia em que nós recebemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos visitados pelo Espírito Santo de Deus e ele passa a habitar em nós. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso aqui é importante. Eu não posso usar o meu corpo para sensualizar, eu não posso usar o meu corpo para o pecado, eu não posso usar o meu corpo para o roubo, eu não posso usar o meu corpo para a violência, eu não posso usar o meu corpo para fazer nada que seja reprovável para Deus. O meu corpo é morada de Deus, é morada do Espírito Santo e precisa ser usado para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, guarda a sua vida, guarda a sua santidade. Santidade é o que Deus espera de nós.